ponto está a análise de redes sociais, em que ponto está a ciência das redes, em que ponto estou eu no meio disso. Também estou aqui. Mais do que analisar redes sociais, a gente está interessado em simular a dinâmica e o comportamento de uma rede. Isso significa que a gente lida mais ou menos com simulação de mundos. Então, dado um determinado ambiente, a gente estabelece as condições iniciais desse ambiente. Bom, veja, isso daqui é um grupo de 100 pessoas que vive num prédio que é assim, 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 que está localizado numa cidade com determinadas características. Essas pessoas se relacionam assim, assim. A gente cria algumas regras básicas e cria modelos computacionais que vão fazer com que esse mundo se desenvolva. Então a gente vai olhar lá na frente, daqui a 2, 10 anos, 20 anos, 100 anos, como é que está aquele grupo que a gente conheceu hoje. Isso é um negócio bastante, por um lado, bastante complexo, por outro, bastante simples de ser feito. Várias complexidades aí estão presentes. A primeira delas é a questão da multidisciplinaridade, porque quando você fala, pô, eu estabeleço um ambiente onde essas pessoas têm que existir, cara, se eu não for uma especialista no desenho de ambiente, se eu não for uma arquiteta, eu vou ter dificuldade de estabelecer essas regras. Então, um arquiteto, numa situação dessa, é de repente muito bem-vindo. Ou se eu estou estabelecendo esse pessoal numa fazenda, eu vou precisar de um outro tipo de conhecimento. Aí eu vou precisar de estatística, de matemática, eu vou precisar desenvolver alguns algoritmos para fazer essa simulação, etc. e tal. Então, na verdade, a gente tem, para fazer uma simulação de um sistema desses, para mim, a pior das complexidades, que é juntar várias pessoas com vários olhares diferentes, cada uma com o seu conhecimento, para a gente conseguir fazer um negócio desse. A ciência das redes está mais ou menos por aí. Os últimos esforços são esses, não de apenas analisar estruturas, mas de criar modelos computacionais que nos levem a perceber como é que os sistemas evoluem ao longo do tempo. Bom, essa é a minha visão da ciência das redes. Eu acho que é um miolo aí de uma flor cheia de pétalas, margarida, sei lá. E é evidente que a gente, quando eu digo a gente precisa conhecer neurociência, eu não sou médica, eu não sou neurocientista, eu jamais vou conseguir medicar ninguém, nem é esse o caso, mas os conceitos da neurociência são extremamente importantes, tá? Então eu acho que aqui a ciência das redes pega uma parte de todos esses saberes, eu acho assim tremendamente importante. Não sei se esqueci algum aí, tá? Hein? Quem? A ciência da informação entraria aí também, não? Certamente, eu botei onde? Computação. Talvez. A ciência da informação não está dentro da computação. É uma ciência à parte. Ok, se você vê como ciência à parte, foi. Ok. Bom, vamos à análise de redes propriamente dita. Tem N formas. N formas de fazer isso. Bom, isso daqui, por exemplo, é uma análise do mercado mundial em 1994. Tá? Então você vê aí os nodos grandes são os países que têm mais comércio e os menores, os que têm menos comércio. E as linhas mostram a intensidade do comércio entre. Isso é um jeito de fazer. Isso daqui, por exemplo, um estudo da disseminação do vírus da tuberculose. É um outro lugar onde está sendo aplicada a ciência das redes.
Rede de autoria do pessoal, os físicos e matemáticos que falam sobre a ciência das redes. Vê que eles formam clusters, né? Ó, eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui, ó, tudo clusterizado. Eles escreveram artigos juntos, ou fizeram um trabalho juntos sobre a ciência das redes. Aqui, as relações entre as empresas de óleo e gás no Azerbaijão. Gente, vocês conseguem imaginar o Azerbaijão usando análise de redes? Um negócio incrível. Bom, o que eles fizeram aqui? A fonte de dados foi o contrato entre as empresas. Foram lá descobrindo os contratos, viram quem tinha contrato com quem e a partir disso traçaram as redes. Aqui uma outra visão. Olha, a linha azul são 2 contratos, a vermelha 1, a maioria tem linhas vermelhas, é uma ligação baixa. Vocês veem aqui que essa empresa ela é central. Não sei se eu tenho aqui. Aqui. Não pôs. Assim, se tirar a central, olha como fica. Tirou a central, que é o socar aqui. Ó. Desconecta a rede toda praticamente. Daqui é uma outra visão. Como é que os fornecedores de TI estão ligados no mercado australiano. Isso, para quem tem uma empresa de TI, é muito bacana, né? Que você dá uma espiada aqui e vai vendo que tem um monte de nichos que podem ser explorados. Bom, aqui começa... Daqui para frente são cases meus. A gente está muito habituado com esse organograma, né? Então temos lá presidente, diretores e aqui estão os gerentes. O que a gente imagina? Quem é o cara que manda aí? Pedro. Pedro é o cara que manda, não é? É o que está no organograma. Talvez eu que acho que manda. Vamos ver quem manda. Todos fingem que obedecem. Olha. Cadê o Pedro, gente? Ó o Pedro. Ó o Pedro. Pedro manda no Fernando. Só que quem manda no Fernando. O que acontece com essa rede, gente, se eu tirar o Fernando? Ó, desconectam completamente a rede, certo? Fora isso, já dá para ver algumas coisas também que acontecem aqui nas diferentes áreas. Observem essa área aqui, cor é rosa, a área 2. Oh, caramba, quem é atrapalhado? Ups. Okay. Observem essa área aqui, ó. Ó o César, os amigos do César do outro lado. Mas mesmo os amigos do César, vocês vejam como é que eles estão conectados aqui, entendeu? Linearmente, em linha. O Paulo está a 2 graus de diferença do Júnior, numa equipe de 5 pessoas. Triste, né? Aí você pega essa moçada aqui da área 1, está um pouquinho melhor conectada, mas também não está muito bom. Aqui, essa área 3 aqui está bacana, mas também tem o Alexandre aqui e o Aldo com uma conexão só, então está mais ou menos, né? Bom, e aquela história, se a gente tira o Fernando... Oi? Tu
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que queria entender o que você está chamando de bom ou não, porque acho que, ao mesmo tempo, tem pessoas que ficam bem num ponto um pouco mais isolado. Quer dizer, acho que tem uma questão interessante aí, que é se existe ou não uma configuração desejada, né? Um pouco, entendeu? Então, se bem, talvez tenha me expressado mal, tá certo? Por exemplo, Alexandre Lauda, e de repente os caras são... É isso aí para eles. Acima de tudo, veja, não importa que tipo de função você faça, e algumas funções realmente você não tem que estar o tempo todo em contato com o resto da sua equipe, você está mais em contato fora, como é, por exemplo, a função de vendas. Mas a troca de informações entre os teus pares, ela é essencial para gerar experiência. Diga. Diga. Sociometria, né? Falasse do Moreno, eu vou chamar de sociometria. Não sei se... Uma análise de okay. Ela foi realizada a partir de que critério, que pergunta tem aí? Assim, perfeito, essa né? Perfeita. Isso foi realizado a partir de uma pergunta. Com quem você troca, não, quem você procura quando necessita informações sobre outras áreas. Ok? Então, a gente encontra o Fernando lá no meio, conectando as 3 áreas. Por quê? É simples, porque o Fernando conhecia as 3 áreas. E mais do que isso, o Fernando estava, neste caso específico, fazendo lá um lobby para assumir a diretoria. Era uma estratégia dele para conseguir assumir a diretoria. E ele ficou bastante mal quando o Pedro sumiu. E havia lá, assim, na verdade, gente, todos esses nomes estão trocados. Eu não estou falando da empresa. Mas foi um caso real. Quando o Pedro sumiu, havia um travamento dentro da equipe e ele não conseguia adiante, ele não sabia exatamente o que fazer. Ele sentia que ele tinha um problema no Fernando, mas ele não sabia exatamente o que era. Aí acabou ficando explicitado quando a gente fez essa análise de redes, né? E aí você encontra essa configuração. É uma configuração que a gente não quer. Aí faz o quê? Tem que bolar algum jeito aí. Eu preciso do Fernando, nós precisamos do Fernando, porque o Fernando, ele está fazendo lá a fusquinha dele e isso faz parte do jogo. Não é o único que faz isso, tá? Isso faz parte. O cara tem um conhecimento que é extremamente importante para a empresa. Como é que eu resolvo essa questão? É fácil? Eu mando o Fernando embora e beleza? Não, né? Diga. Eu coloco o seguinte, não sei, do ponto de vista moreno, ele mostraria isso para todo mundo e todo mundo seria coautor na solução do problema. Não seria quem faz a análise, mas sim, isso é devolvido e todo mundo participa da discussão. Seria uma pesquisação. Dependendo do contexto, poderia ser um tipo de solução. Neste contexto, essa solução, o Pedro estremeceu. Não, ele estremeceu. Então depende do contexto que você está na hora de você aplicar a solução. Não tem modelo pronto, tá? Aí o que acontece aqui foi simples. Se a ascendência do cara é que ele tinha o conhecimento das 3 áreas, pico. Bota todo mundo para falar com todo mundo e expande esse conhecimento, né? Tira o Fernando do centro, que ele é onde tem conhecimento das 3 áreas. Você coloca todo mundo de cada área, um para falar com o outro, todo mundo sabe que faz o quê, quem faz o quê. O cara sabe equivocar, cria relações. E aí, mede de novo. E você encontra um outro tipo de rede. Né? Se você tira um Fernando, ela se sustenta. Bom,
A análise de redes tem mais ou menos essas etapas. Primeiro você define uma necessidade ou um problema, eu digo assim, pô, eu quero saber isso ou aquilo da rede, eu quero saber isso ou aquilo dessa rede. Então você define qual é a rede, né? Eu quero saber como é que o meu pessoal no nível estratégico está se relacionando. Eu estou sentindo que o pessoal não está indo, tem uma coisa esquisita, não sei o que é, por exemplo. Então quero ver como é que o meu pessoal de nível estratégico está estruturando sua rede. É uma forma. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá o pessoal de nível estratégico e fazer uma análise de rede lá para ver o que está acontecendo. Então você tem um dado problema, você define que tipo de solução você vai aplicar. Existem uma enorme quantidade de softwares para análise de redes. Esqueçam que o foco não é software, tem um monte deles, cada um mais adequado para um tipo de análise do que outro. Então, se eu estou fazendo uma análise fechada de uma rede de 100 pessoas, de repente eu uso um PAGEC, ou, perdão, um NetDraw, é o mais do que suficiente. Aí, se eu estou fazendo uma análise, por exemplo, num ambiente virtual de 5.000, 10.000 pessoas, aí já não posso mais usar o NetDraw, tenho que usar o Condor ou algum outro software. Então, depende do tipo de situação que você tenha, a gente vai escolher as ferramentas mais adequadas para fazer aquele tipo de análise. E aí, claro, você faz a análise e, pô, não tem jeito. Os caras perguntam, o que eu faço com isso? Né? E naquele momento você tem que estar preparado para, junto com a empresa, conhecer o contexto daquela situação e tentar sugerir algum tipo de solução que vai ser medida depois. Bem, a parte inicial de uma análise de rede também é conhecida como mining, que é a mineração, que significa o que? Ok, eu quero fazer uma medição de rede, mas da onde é que eu vou tirar os dados? Então, tem basicamente duas formas. A gente pode procurar os dados para análise dentro das bases de dados disponíveis na empresa. Pode ser que não estejam prontinhos esperando pela gente. Muito provavelmente a gente vai ter que fazer um programinha para catar dado de lá, dado de cá, dado de lá e montar um esquema específico para análise, tá? Ou a outra forma é perguntando. Se você não tem ou não é interessante tirar dados das bases de dados, então a gente pergunta. As perguntas geralmente são extremamente simples, como essa que eu acabei de falar agora. Vou até mostrar um exemplo. Nunca fiz uma análise com mais do que 5 perguntas. Cada pergunta, na verdade, te dá um aspecto diferente da rede. Então, se eu faço uma análise de 5 perguntas, a gente vai ter 5 redes diferentes, 5 estruturas de redes diferentes, porque a gente vai medir a fruição das informações dentro de cada tema. Tá? Vamos dar um exemplo, claro, além da um exemplo de outra pergunta? Vou passar. Está no próximo. Bom, essas perguntas não estão corretamente construídas, isso é só um exemplo. Um ótimo acompanhante de um analista de redes sociais é o bendito do dicionário. Quando você fizer uma pergunta, qualquer termo que você estiver usando, é bom que você esteja usando o termo muito bem colocado, porque a pergunta, embora simples, vai ser interpretada de formas diferentes. Então, quando você faz uma análise através de perguntas, o grau de precisão, nunca um grau de precisão é de 100%, ok?
Porque sempre alguém, não tem jeito, vai entender aquilo errado. Vai entender de outro jeito. Não tem como. Então, a única coisa que você pode fazer é tentar garantir que a maior quantidade possível de pessoas compreenda aquela pergunta da mesma forma. Então, gente, e olha, isso é um macete do caramba, porque não adianta você me apresentar os dados bonitinhos, como eu fiz aqui, apresentei o gráfico, blá blá blá, aí ele falou assim, tá bom, o gráfico tá uma gracinha, mas esse veio de onde? Exatamente essa questão, tá? Então você cria uma análise, aí você faz lá uns gráficos lindos e não sei o quê. Quando você vai ver como é que o cara espanou a análise, a pergunta que o cara fez, você fala, putz, mas não é esse o resultado não, que ele tem. Tá? Então é um problema isso aí. Isso daí me dá uma visão de como é que estão os processos da empresa, né? De quem é que eu recebo informação para trabalhar, para quem é que eu faço informação para trabalhar, e etc e tal. Com quem você tem conversas informais sobre a dinâmica da empresa? Isso me dá rádio peão. A gente vê como é que o pessoal se estrutura informalmente. E olha, gente, é na estrutura informal que as coisas rolam. Não é certamente nas reuniões formais. Mas novas ideias costumam rolar em cafezinho, em shopping, almoço, naquele papo descompromissado que você tem com o outro. Bem, a opinião de quem você procura antes de tomar uma decisão chave. Isso mostra quem são, né, os meus decisores dentro da organização. Que muitas vezes não tem nada a ver com o cara de hierarquia superior. Isso é muito comum, tá? Quem você procura por sua expertise técnica, quem são os meus técnicos, os caras que são os pilares técnicos, com quem você discute novas ideias, aí a gente vê a circulação de novas ideias, etc e tal, como está rolando. Então são 5 perguntinhas, bobas, que, pô, dão 5 aspectos essenciais da organização. Como é que o exemplo que nós vamos ver a seguir foi um exemplo baseado, né, são 5 perguntas similares a essas, tá? Como é que é feito isso? Bota-se um site no ar, coloca-se as perguntas, cada uma das pessoas que faz parte da rede a ser analisada entra, responde a pergunta com relação ao outro, com o grau de intensidade. Falar, Rafael. Você vai fazer essa análise numa rede, digamos, virtual, existam X participantes, mas 30% não vão responder. Tem que continuar fazendo, deixar esses pontos, esse NetDrop, por exemplo. Tem como sim. Qual foi a pergunta? Qual é a pergunta? Não deu para ouvir. Não, a pergunta seria a seguinte, se eu tenho uma rede social, participo de uma rede social, eu gostaria de analisar essa rede numa plataforma virtual, como o Ning, por exemplo. Eu tenho, digamos, 500 participantes e faço a pesquisa e 30% não respondem, se mesmo assim eu poderia usar a ferramenta NetDrop para fazer a análise dessa rede. A minha pergunta é complementar um pouco. Aqui atrás. Aqui. Eu estou com um problema aqui atrás. Radar aqui. Tá. É um pouco complementar, porque quando você pergunta, por exemplo, com quem você tem conversas informais sobre a dinâmica da empresa, aí me ficou uma dúvida, porque geralmente as pessoas elas maquiam um pouco, dão uma maquiagem para esse tipo de pergunta, né? Então, onde fica qual seria a ferramenta de aferimento de credibilidade? Porque, por exemplo, elas não estão escondidas sobre... você tem que saber quem é para você fazer uma análise e esse percurso, né? Ok. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, 2 perguntas aqui. Rafael, primeiro. Como é seu nome? Thalita? Calita. Bom, a primeira pergunta, Rafael, no teu caso em específico, talvez não seja interessante perguntar, mas buscar esses dados dentro das próprias comunidades.
tá? Que deve ter em algum lugar, tá? E aí você vai acompanhando dinamicamente a tua comunidade, sem precisar perguntar para ninguém, tá? No teu caso é o seguinte, isso daqui é uma pergunta, como eu disse, não está adequadamente postulada, mas vamos para o próximo que você vai entender melhor. Bom, a ideia é extremamente simples. Aqui a gente trabalha com o nível de intensidade da relação. Então, quando uma pessoa vai responder uma pergunta, ela responde com o grau de intensidade com o qual ela troca informações com relação a cada uma das pessoas do grupo. Então é o seguinte, se eu tenho 100 pessoas no grupo, cada um vai responder com relação aos outros 99. E vai responder como? Com o grau de intensidade que ela percebe na troca de informações. Veja que não é o grau de qualidade. Eu não estou interessada se a percepção do cara com relação à relação é boa ou ruim. Não é isso que a gente quer saber. A gente quer saber com que intensidade essa pessoa troca informações com a outra, tá? E aí é o seguinte, nós temos aqui 3 níveis de intensidade, A, M e B. Isso eu viro e digo assim, eu troco informações todo dia com a Bárbara, nível alto. Aí a Bárbara, eu troco todo dia com a Clara, nível alto. Beleza. As duas pessoas compreenderam da mesma forma, linha vermelha, AA, maravilhoso. Bom, ou então, mesma coisa para o médio, ou mesma coisa para o baixo. Agora, se eu digo, eu troco informações de nível alto com a Bárbara, e a Bárbara diz, nem conheço a Clara, digamos que a gente tem um pequeno problema de percepção, certo? De ambas as partes aí. Então nós temos aí um fluxo assíncrono, tá? A mesma coisa, se eu digo em nível médio, e o outro fala não conheço, também está esquisito, porque médio e nulo tem muita diferença, né? A mesma coisa com relação a A e com relação a B. Embora esta relação AB possa ser encontrada muito naturalmente dentro de uma empresa, quando você faz uma análise vertical, pegando um grupo de trabalho que tem lá chefe, subchefe, etc. e tal, e quem faz. Então existe uma tendência à sincronia, porque o chefe vai falar menos, ele vai demandar do cara uma vez e o cara vai precisar mandar para o chefe mais 20 vezes para cumprir o que o outro falou. Então pode ser normal esse tipo de assincronia. Então depende do contexto que a gente está. Ocorre mais alguma pergunta a vocês aqui? Não? Está claro? Eu queria saber se você trabalha com alguma tipologia de laços sociais. Isso para mim é laço. Laço aqui é a única e exclusivamente a troca de informações. Se você é pai, mãe, filho, Espírito Santo, se você trabalha junto, isso depende do contexto, tá? Não. No contexto de empresa, onde confiança às vezes não é algo muito forte, porque as relações são gerenciadas por contrato, carreira, competição, uma série de coisas. Como é que você baliza essa questão das informações? Para que vai ser utilizado, como vai ser utilizado e como as pessoas vão se engajar a dar uma informação verdadeira a respeito de coisas talvez íntimas?
notado é que as perguntas geralmente são meio inócuas. O pessoal não se recusa a responder. O máximo que o cara olha e fala assim, pô, o que esse pessoal vai querer com esse treco esquisito? Eles nem imaginam que der uma perguntinha idiota dessa, vai sair esse monte de coisa que a gente vai ver adiante, tá? O máximo que acontece, nunca tive problema de alguém se recusar, tá? E mesmo quando alguém fala assim, ah, tô sem paciência de responder isso daqui, vou botar M para todo mundo. O que pode acontecer, tá? Mas aí fica tão evidente, no fim, que o cara botou M para todo mundo, porque como os outros vão responder com relação a ele, não passa batido, entendeu? Fica evidente que o cara fez lá uma besteira qualquer, ou enfim, tá? A gente consegue pensar. Nunca tive esse tipo de problema, e esse é um outro dos macetes, é por isso que as perguntas têm que ser muito bem pensadas e construídas para evitar qualquer tipo, ou o máximo possível, de resistência na resposta. Mas geralmente é muito tranquilo. Clara, por favor. Na empresa, você tem um sistema fechado, você tem um número de pessoas, tem um objetivo definido, a empresa, como é contratual, a base da confiança é fundamental. E fora da empresa, para uma comunidade onde os fatores externos determinam o laço de confiança nas perguntas e na resposta das pessoas? Não vejo muita diferença. Por exemplo, se eu for, só por favor, se eu vou entrar na casa de alguém que nunca me viu, é natural, uma loja, num prédio, que o cara peça, por exemplo, a RG. Ou seja, não tem laço de confiança porque você tem um RG. Mas se eu vou ao médico e sinto uma dor X, ela pode ser a mais íntima possível, eu tenho que dizer para essa pessoa, porque eu parto do princípio da confiança com esse médico, ele vai me dar um remédio que vai resolver meu problema. Na comunidade, 1000 pessoas com vários fatores externos, por exemplo, o medo, por exemplo, que é o fator externo que não está na base de confiança, porque não depende de ninguém. Não depende de mim, e nem eu como o propositor da pergunta, nem o cara que vai responder, a Dona Maria que vai responder o meu questionário. Onde é que se estabelece esse laço que já foi citado aqui, que é o laço social, por exemplo? Bom, gente, o laço social se estabelece no momento que existe comunicação entre duas pessoas. Ponto. Se existe troca de informações, você tem um laço social. Agora, se você qualifica esse laço como relação de profissão, como relação de familiar, como relação de amizade, isso é um outro tipo de visão, tá? Então, você tem basicamente informação trafegando e o resto é contexto, tá? Então, quando você fala de rede se estabelece quando há troca de informações, ponto. Não importa que tipo de informação e não importa que tipo de vínculo. Isso é uma segunda instância. Ou seja, quando você está aí dentro de uma empresa, você sabe que você está com um ambiente de vínculo profissional e, portanto, na hora de analisar, você vai levar em consideração tudo que você sabe que pode acontecer numa situação de vínculos profissionais. Se a rede que você está analisando é uma família de 30 pessoas, na hora que você for analisar isso, você tem que levar o contexto em consideração. Não tem como, tá? Mas não importa se é uma empresa ou se é uma família, o que define a rede é só a troca de informações, tá? O trânsito ou a fruição, como diz o Augusto, das informações. Alô? Ok? Como que eu faço aquela pergunta, a quem eu procuro para tirar dúvidas técnicas, que a anterior conflitua com essa do fluxo assíncrono? Eu digo que eu me relaciono com uma pessoa quando eu busco uma informação técnica e ela diz que nem me conhece. Essa é uma dúvida que eu tenho. Outra dúvida que eu tenho, naquele exemplo do fluxo, do organograma clássico, como é que aquela análise que foi feita do Fernando e do Pedro influencia a mudança daquela lógica de fluxo de empresa, né? Ou seja, aquela disposição hierárquica, presidente, diretores e tal.
já que essa análise aí mostra com clareza que aquele poder está longe daquele desenho bem comportado. Como é que isso influencia se é que acontece a mudança de organogramas? E a outra pergunta, para encordoar 3 aqui, para aproveitar o microfone, se o Pedro, a partir daquela análise, pode demitir o Fernando, aí um problema de sigilo, né, da resposta. Porque que as pessoas nem se dão conta disso, mas tem uma ética por trás disso aí que a gente pode preservar se for enrolar a cabeça na demissão, né? Porque ali o Pedro pode tirar o que está ameaçando ele. E para não correr riscos, ele pega aquela análise e toma aquela providência de botar mais uma conexão lá com outra ponta que não tem, né? Então essas 3 perguntas que eu queria fazer contigo. Você trouxe um interessante questionamento. No caso aqui, o Pedro é uma pessoa bastante aberta. Quer dizer, ele foi claro, ele falou assim, pô, eu sei que o problema é o Fernando, mas o cara é bom, eu tenho que entender com ele. Mas isso é uma visão dele, né? Não é todo CEO que é assim, não é todo presidente que é assim. Vai ter aqueles caras, vamos dizer assim, que vão resolver mandando o cara embora. Mas, a primeira coisa que eu sempre coloco é que uma análise de redes nunca deve ser usada, nem para dar mérito, nem demérito, tá? Nunca deve ser usada para mandar ninguém embora. Na prática, nós sabemos que isso acaba não acontecendo. Até porque o pessoal cai naquela história como é que fala, da solução tradicional, está isolado, rua, né? É mais simples do que pensar a coisa de outra forma, né? Então a gente tem aqui certamente um grande problema na hora de propor soluções, porque se a gente entrar pelas soluções tradicionais, a gente não vai conseguir nada. Já me aconteceu, e este próximo exemplo que eu vou dar, já me aconteceu de eu fazer uma medição numa rede, encontrar uma determinada configuração, várias pessoas isoladas da rede, o pessoal virar, não ouvir as minhas sugestões, fizeram o quê? Mandaram todos os isolados embora, para o meu profundo desgosto. 8 meses depois me chamaram de novo para fazer uma nova medição e eu encontrei mais um monte de isolados. Foi muito engraçado, porque não adianta, né? É aquela visão. O cara está isolado? Rua. Mas o cara não está isolado por causa dele. O isolamento, no caso, é um processo da rede. Então é a rede que está criando aquela situação. Então essa visão que a gente tem da caça às bruxas individual é terrível. Porque, pô, o cara que comete um erro, ele não cometeu um erro sozinho. Tem um monte de coisas. Você começa a levantar a história, juntou um monte de detalhes, um monte de pessoas envolvidas, mas sobra, como é que eu faço? Mando o cara embora, é mais fácil, né? Você ir lá e quando não, você tem uma dinâmica, um processo de rede, é uma outra percepção completamente diferente. Vamos para um outro exemplo, esse mais clássico. Clara, por favor, antes de você avançar, Viviane aqui, ó. Onde? Aqui atrás, ó. Aqui, ela está sem óculos, né? Então, uma dúvida. Quando você faz as entrevistas, a pesquisa, as pessoas que estão sendo pesquisadas são informadas sobre o que vai gerar aquilo, sobre para que elas estão sendo? Sim, geralmente uma página lá, primeira página, quando o cara entra no site, a primeira página lá, essa pesquisa, blá blá blá, pesquisa genérica para ver como é que funciona a nossa mente coletiva e blá blá blá. Nós disse lá que isso daí não tem impacto nem nenhum tipo de enfim, reverberação na vida de ninguém por conta dessa pergunta. E também, cada pergunta que vem lá vem com um pequeno trecho explicativo em cima daquela ideia de que é preciso explicar o máximo possível
para o pessoal compreender bem a pergunta. Não sei se eu te respondi. Respondeu, mas por exemplo, você diz, está lá escrito que não vai ter impacto nenhum, não vai reverberar, etc. Mas, no entanto, quem contrata a análise vai usá-la para alguma coisa. Okay. Então, tem impactos e vai reverberar na vida da instituição, etc., nas relações. Pode, certamente, mas olha só, a gente tem várias situações. Ou a gente pode usar essa análise como kickoff de transformação. Cai um monte de ficha, às vezes, dependendo da situação, você mostra uma análise dessa, de repente nem todos os gráficos, a quantidade de ficha que cai é incrível. Pô, a gente nunca tinha percebido isso, o que a gente faz? Então é uma coisa muito interessante. Ou pode existir a situação, que já me ocorreu várias vezes, dessa análise ser uma análise sigilosa, né? Porque foi definida como sigilosa, e eu até compreendo, porque esta análise que eu vou mostrar para você é um caso, para vocês é um caso desse. Foi uma análise de sigilo, e vocês vão compreender que se um treco desse cai na mão do concorrente, a empresa está danada. E é por isso que às vezes é muito comum a gente firmar um contrato de sigilo quando faz uma análise dessas, tá? Porque os dados são tão sensíveis que se caírem na mão do concorrente é um estrago só. Quer ver? Vai ser fácil de entender o que eu estou falando. Bom, aqui essa análise que a gente vai ver, o contexto é esse. Tem lá um grupo de empresas. Dentro desse grupo de empresas tem uma empresona, e dentro dessa empresona ainda tem mais várias empresas. Então a gente está aqui dentro da empresa XPTO, dentro da XYZ. Aí a gente tem, na XPTO tem 2.678 pessoas. Mas nós pegamos para analisar só o nível estratégico, gerentes, diretores e superintendentes, que corresponde a 3,43%. Gente, eu estou rindo porque o dado é muito engraçado. Vejam, eu acho que eu não cheguei a falar da minha visão de mente coletiva. Mas olha, quando você pega uma empresa ou um grupo de pessoas, a gente está falando de mentes coletivas, né? De cérebros que se conectam uns aos outros. Então veja, eu estou aqui com uma mente coletiva de 2.678 pessoas. Quanto de conhecimento tem aí? Não faço ideia, mas é bárbaro. E, pô, eu pego desse potencial todo de gente, para pensar estrategicamente, eu pego 3%. Isso é uma perda de inteligência coletiva brutal, né? Brutal a perda. Diga. Sim, nesse contexto era o que eles queriam, tá? Mas o que eu sei é o seguinte, são esses 92 caras aí que pensam. O resto opera o que os caras pensam, tá? Isso é ruim, quer dizer, na minha visão, não vier. Agora, isso reflete a empresa inteira? Não. Se eu for olhar num outro lugar, eu posso encontrar outro tipo de configuração. Isso reflete como é que está o nível estratégico. Aí sim, eu também posso inferir de que se os caras estão dessa forma, a moçada que está embaixo está com este ou aquele problema também. Aí é uma inferência, né? Faz parte da análise. Diga. Tem duas perguntas aqui que a gente está esperando, na verdade, para fazer. Aí, então, posso fazer aí? Que aí eu já te passo o microfone? É o seguinte, eu queria só meio que me colocar na posição de advogado do diabo aqui.
laços sociais. Por que eu te fiz aquela pergunta? Porque eu acho que é um perigo a gente analisar a rede social sem levar em consideração as diferenças qualitativas dessas interações, dessas trocas de informações. Porque, às vezes, você tem uma quantidade muito grande de interações entre duas pessoas irrelevantes, completamente irrelevantes. E você tem uma única interação curta, intensa, entre dois lados daquela rede, que faz toda a diferença do mundo e que vai passar totalmente batido no seu radar. Outra coisa é a diferença também de abordagem, que eu vejo muito nessa história de mente coletiva, meio centrada numa metáfora computacional, como se a gente pudesse analisar redes de pessoas como se fosse uma rede neural de um computador. Então a gente não está prestando atenção muito no lado emocional, no lado humano da história. Está prestando atenção só no que as pessoas estão trocando, como se fosse possível fazer isso. E aí, aborda isso dentro de uma coisa de teoria da informação. Quando você poderia fazer isso, e aí é esse ponto que eu gostaria de colocar, uma etnografia, de repente, uma etnografia, trazendo a antropologia para analisar redes sociais, talvez a gente chegaria numa análise mais precisa, mas não sei. Perdão, mas você nem chegou a ver a análise, né? Espera um instantinho que talvez, quando a gente vê a análise, alguma coisa vai ser respondida. Mas beleza, essa é a sua percepção, está coberta de razão. Não é igual a minha, né? Mas ok, a tua percepção, ok? Eu não percebo isso como a verdade, mas esse questionamento está certo. É a sua percepção. Vamos dar uma olhada aqui na análise, talvez mude um pouco. Claro, né? Claro. Desculpa, mas sou eu aqui, claro, aqui na sua frente. Aqui em frente, perto da câmera. Pegando a análise que você fez, se a gente fosse analisando, por exemplo, a questão do conhecimento do Fernando ali, o conhecimento que ele possui, quer dizer, se a empresa for analisar o comportamento dela estratégico de sobrevivência, ela sabe que ali, ao invés de problema, ela tem uma solução. Ela mapeou quem é que influencia todos os processos de comunicação e que a diretoria está isolada do processo operacional. Então ela precisa mudar esse quadro, né? E aí me lembrou muito, porque eu sou do Rio, e aí eu estudei essa parte de redes dentro da Petrobras, onde eles usaram essa questão do mapeamento de redes para pegar pessoas que estão no processo de aposentadoria, que têm um conhecimento riquíssimo de 30 anos de atuação, mas que não registraram isso e que vão sair, vão entrar novos concursados, que para adquirir esse conhecimento vão ter que ralar mais 30 anos. Então, eles usaram esse mapeamento para poder fazer o registro desse conhecimento dessa pessoa, para treinamento, enfim. Então, acho que aí é uma questão mesmo de posicionamento estratégico da empresa. Né? Se ela realmente for do tipo que for cortar, ela está focada, de repente, no lucro pelo lucro, ela não está pensando um pouco mais à frente. Né? Eu acho que isso também está no discurso quando você faz uma pesquisa desse tipo. Certamente. Né? Bom, mas se é aquela história, né? Ninguém é dono da verdade. Pô, eu não posso, ou nenhum analista de redes sociais pode ir contra a decisão de um outro ser humano. O cara fala assim, não, apesar de tudo que você está me dizendo, eu acho que é isso. Tá, então é. Né? Então eu vou discutir, eu vou tentar convencer o cara, não é a coisa. Cada um enxerga de uma forma. Oi, eu tenho uma dúvida, meu nome é Cristiane. Você, na sua análise, você considera um estudo econômico? Ou não, só sociotecnológico? Cara, não sei exatamente a que você se refere, como seria um estudo econômico, por exemplo. Tá. Hoje em dia, o que está sendo utilizado são instrumentos de modelagem e simulação de processos de negócio. Então, você tem entradas, saídas, você tem normas, leis, restrições, infraestruturas. Você tem toda uma explicitação dos recursos envolvidos nas trocas, nas relações, nas interações humanas, nas organizações e entre organizações. Né?
Então, hoje em dia eles estão usando, tem um modelo que eles falam de atores, recursos, né, e atividades, né, que é o ARA do Hackinson. É um dos modelos teóricos. Foi estendido para o EKD, que é Enterprise Knowledge Development, né, que é desenvolvimento de modelos de negócio, né, e que trabalha toda essa linha, né, de análise, mas que não considera, que eu acho que é uma abordagem interessante a ser aprimorada nas análises econômicas, né, que são essas análises sociais, que é onde a gente consegue visualizar o comprometimento, né? A gente consegue visualizar um pouco a questão da confiança, a reciprocidade, a mutualidade, que muitas vezes lucro e só resultado que você gera não explicita, né? Então, estou te perguntando isso porque eu acho que são análises complementares que para o meio organizacional, principalmente a empresarial, organizações governamentais, terceiro setor, tem muito interesse até para refletir na necessidade de políticas públicas, refletir novos resultados que têm que ser gerados na nação, entre aspas, né? Então, por isso que eu estou te perguntando qual é a tendência sua nessa análise, se você caminha para a análise econômica ou não, se você para por aí, como é que está essa dinâmica? Eu não paro nada. Eu vou lá, dou uma olhada no contexto e vamos ver o que a gente precisa fazer aqui. Inclusive, por exemplo, a questão, estou levantando isso porque até retoma muitas palestras que a gente tem assistido aqui com o professor Augusto Franco, né? A questão, por exemplo, da vulnerabilidade das redes, né? A questão da sustentabilidade que a gente tem discutido muito, na questão da inovação e a governança. Até eu ia te perguntar isso, como é que você, nessa sua análise, você enxerga a governança, né? Porque ela é muito mais uma relação também social do que econômica, né? Entre aspas. Sempre. Tudo é relação social, não tem como fugir disso. Eu diria que esse é o aspecto quântico da sociedade. É o nível mais baixo onde a gente pode chegar, que é o estudo da correlação entre os nodos, né? Na física quântica é o estudo da correlação entre as partículas que formam todo o resto. Não tem para onde ir, é onde a gente chega, né? Não tem. Diga. Oi. Olá. Eu já, perdão, antes de você começar, só dar eu lembrei agora para ela. Eu já cheguei a correlacionar, e deu muito certo, a estrutura relacional de um determinado grupo com os indicadores de desempenho do grupo. Então, um determinado grupo tem um indicador de desempenho de tanto, de produtividade. E essa produtividade desse grupo tem a ver com a configuração relacional que o grupo tem. Se você perde algum nodo essencial, você vai ter uma diferença na produtividade do grupo, não tenham dúvidas. Eu acredito, Clara, aqui, ó. Duas questões. Aqui, ó, assim, ó, é que aqui na parede. Eu acredito que também na sobreposição com uma pesquisa de clima, a análise das duas coisas vão dar resultados brilhantes. Você também. O que eu gostaria, e estou muito curiosa, é a continuidade aí do seu trabalho e ver os gráficos. Todo mundo Deixa a mulher falar. Bem, deixa eu saltar aqui. Foram 5 perguntas, tá? Então esse é um gráficozinho simples que me mostra os resultados das 5 perguntas. Então, vocês estão vendo já de cara a quantidade de nulos, ou seja, troca de informação que poderia existir, mas não está existindo.
Fluxos síncronos. P1, foram aquelas 5 perguntinhas, tá? Fluxos formais, olha, síncronos e assíncronos, quase na mesma intensidade. Isso daí é importante. Uma coisa importante de falar. Notei o seguinte, eu ainda não me atrevo a dizer que isso é um padrão, porque eu acho que ainda preciso de mais exemplos. Mas o que eu notei até agora é que essa diferença entre síncrono e assíncrono, ainda que seja mínima, pequena, geralmente me diz que o grupo está vivendo algum tipo de estresse, algum tipo de problema, algum tipo de confusão coletiva lá, tá? Até agora não falhou. Me atrevo muito a afirmar isso e vou desconfiada, mas eu já estou desconfiada que é um meio que limite do caos, isso daqui. Bom, porque é o que eu tenho encontrado. Já eu acho que vai ficar mais simples nesse exemplo de ver. Bom, parece complicado isso aqui? Isso daqui é o primeiro gráfico da primeira pergunta. São os 92 nodos, as 92 pessoas. Cada pessoa uma bolinha. E aí as linhas, não sei se vocês lembram, que ligam as pessoas, cada uma com seu significado. A primeira coisa que a gente vê aqui, ó, neste grupo, nós temos praticamente 80% de nulos. Ou seja, parece que está todo mundo muito conectado, mas não está não. 80% das relações que poderiam acontecer neste grupo não estão acontecendo, tá? Bom, temos apenas 9,93 de fluxo síncrono. E temos essa pequena diferença aqui que eu estou falando que é estranha, eu já fico velhaca, de 10,08 em assincronias. Essa tua amostra que cerca de 100 pessoas, porque eu fiz o cálculo aqui, né? É isso, né? 92. Bom, então, primeira coisa, volta. Esse primeiro gráfico a gente já percebe que tem poucas linhas vermelhas e verdes, que são as que a gente gosta muito de encontrar, né? As linhas vermelhas e verdes são fluxos síncronos altos e médios, tá? Quanto mais desses a gente se encontrar, mais coesão, mais o pessoal está conversando, né? Então a gente vê que tem poucas. As outras linhas que não são coloridas mostram o fluxo assíncrono, aquele que não funciona. Tá? Bom, o que nós vamos fazer agora é olhar esse gráfico de 30 maneiras diferentes para conseguir entender melhor. Bom, só o fluxo síncrono. Só o fluxo síncrono que é o que me interessa. Na verdade, é no fluxo síncrono que a gente acaba enxergando como é que a empresa é levada no dia a dia. E no fluxo síncrono a gente acha isso daqui. Ó, isolados. Isso significa que os caras não tiveram nenhuma sincronia. Mas como no gráfico anterior não apontava isolados, então os caras tiveram fluxo assíncrono, não síncrono. Esse foi um caso típico de que o pessoal mandou embora todos os isolados e que 8 meses depois eu cheguei lá e encontrei mais um bando de gente isolada, porque não teve tipo de solução. Bom, isso é uma outra visão do mesmo gráfico. O que vocês tiram daí? É o cara. É o cara. É o cara. Fernandão. Olha lá o 25.
é homem, certo? Temos aqui também o 10, o 59, o 92 e um pouco mais baixo, 90. Mas observe a diferença de coloração de linhas, tá? Além da posição, que é muito maior. Aqui a moçada está igual, então nós já sabemos quem é quem nesse grupo, tá? 25, 10, 58, 92 e 90. Onde está o 75? Ah, o 75 aqui no meio também. Mas em comparação com os outros, ele está muito atrás. Está no meio. Tá? Bom. Ponto de ruptura. Se eu tirar essas pessoas da rede, se eu tirar 19,56% das pessoas da rede, a rede se desconecta. Fica dessa forma. Perdão. Que pessoas que eu não devo tirar? Essas estão aí. Tá? 10, 17. Ou seja, tira os hubs, acabou a rede. Tira os hubs, acaba a rede. Tá? Uma outra visão da mesma rede. Isso é a minha forma de analisar como esse pessoal estava espalhado em 92, em 35 cidades do Brasil. Um dos atributos que eu utilizei para fazer a análise, o atributo de cada nodo, foi a cidade onde o cara morava. Então, este gráfico aqui, cada símbolo desse representa uma cidade diferente. Então, símbolos iguais significam pessoas que trabalham na mesma cidade, ok? Que aí já nos dá um outro tipo de visão da rede, por isso que eu acho que os atributos são importantes, tá? Então, só a matriz, aqui as filiais, aí eu já percebo que, ó, o 33 é meu cara de filial, perdão. Gente, que falha. O 33 aqui é o meu cara, tá? Bom, aqui a gente já olha um monte de coisas, né, desse grupo. A gente e nós conversam, pessoas que moram, olha, o 22 aqui, o par dele aqui, o 79 está conectado e o 22 está lá isolado. Aqui você pega os rosinhas. 5, 27, 27 e 6, mas 5 e 6 não se conversam, né? Aí você já vai tendo uma ideia de como é que o pessoal está se relacionando nas filiais. Bom, aí a gente começa a pegar suas áreas. Então, essa é só o pessoal da área comercial, como é que ela está funcionando a área comercial. Aí você percebe que o 25, aquele nosso cara do meio, é comercial. Bom, esse gráfico é de lascar. Vamos ver. É simples, quer ver? Vou dar a seguinte informação para vocês. O 75 é chefe do 25. Ok? Os triângulos vermelhos são gerentes regionais. E esse triângulo aqui, vertido azul, é gerente dos gerentes regionais. Ok? Dadas essas informações, o que vocês acham que esse gráfico conta? Assim, o 25, ele é a superintendente. Ele está, teoricamente, abaixo do 75. Então, a hierarquia aqui é a seguinte: 75, embaixo o 25, embaixo o 40 e 42, embaixo 26, 59, não sei o que, os triângulos vermelhos, e depois a turma. Moram cada um numa cidade diferente aqui. Não. Aqui eu já não estou.
falando em termos de cidade, tá? Aqui é a carga, aqui é uma outra visão. É? Aqui é todo mundo da área comercial aqui. Eu peguei só as pessoas da área comercial e coloquei aqui. O chefe de cima, o chefe que é o chefe dos outros, mas ele tem mais uma figura. Ah, tudo bem. É que neste contexto aqui, é uma coisa que eu sei, mas eu não usei essa diferenciação, tá? A gente vai ver depois que eu usei um outro. Professor, eu tenho uma dúvida quanto à organização da rede aqui. Todo o sistema que foi mapeado ali, ele é estático, por um determinado período de tempo. Certamente. E essa configuração ela foi reanalisada no outro momento ou não? Ah, isso é muito importante. Isso funciona até certo ponto. Ou seja, a gente vai lá e tira, é como se você tirasse uma tomografia do cérebro do cara, entendeu? Tchum, naquele momento. Se você tirar uma semana depois, você vai encontrar já algumas diferenças, com certeza. Se você tirar um ano depois, as diferenças vão ser muito maiores, né? Então tem que levar em consideração ao tempo que você fez a análise, porque isso está o tempo todo em mutação, não tenha dúvida, tá? É que geralmente não existe uma grande mutação, tá? Que possa acontecer em pouco tempo, geralmente, tá? Então você tem aí alguns meses, 2, 3 meses, que você mais ou menos sabe que a rede vai ficar mais ou menos equilibrada, embora sofra mudanças, micromudanças, tá? O que mais? Bom. Sim, não ficou claro para mim. Em posse desses dados, tu faz a análise e devolve a eles, a quem tu devolve, tu discute. Ok, eu sento com o pessoal que me contratou, a sala fechada, e aí a gente começa a analisar. Eu acho que só tem 5 minutos, gente. Eu falei pra caramba e não conseguimos fechar aqui. Bom, enfim, nós temos uma panela aqui. Vai ser disponibilizado os slides? Vai. Na escola de redes. Pode baixar, não precisa se registrar, é só chegar, procurar e baixar, tá? Bom, então assim vai, ok? Aqui são os gerentes. Aqui o nível estratégico, como é que o nível estratégico está conectado. Então vocês observam que com análise gráfica, sem nenhum tipo de matemática ou com matemática mínima, a gente consegue ter uma visão bastante clara de como é que funciona uma rede. Essa é a ideia básica. Parece uma coisa complicada, mas é bem mais simples do que a gente imagina. Isso é só um método. Existem N outras formas de fazer análise de redes, tá? N visões de análise de redes. Isso é uma visão, tá? Tem muitas outras. Eu acho que é isso, gente. Vou fechar aqui. Lamento pela confusão que eu toquei aqui no grupo. Muito obrigada por todos por terem vindo e até a próxima.